naquela noite venturosa do Natal do Salvador, os anjos com voz amorosa deram no céu este clamor: Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Ao chegarem os dias da purificação segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo filho primogênito varão será consagrado ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor, e veio ao templo movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a salvação que pusestes ao alcance de todos os homens, luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada e tinha vivido casada 7 anos após o tempo de donzela e viúva até aos 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino e todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia, tornava-se robusto e enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a liturgia da palavra põe nitidamente em evidência aquilo que devem ser as relações familiares, seja no Antigo Testamento, no livro de Ben Sirá, seja na segunda leitura de Paulo aos Colossenses e hoje a nós, seja no Evangelho que acabamos de escutar. E um primeiro aspecto que sai imediatamente ao de cima é a palavra honrar.
no trecho pequeno que ouvimos da primeira leitura, aparece 5 vezes. Honrar significa, literalmente, dar importância, dar peso, dar atenção. O profeta diz assim que os filhos devem dar a devida importância aos seus pais. É, de resto, a primeira promessa que aparece na Sagrada Escritura. Quem honrar seu pai e sua mãe terá uma vida longa, ou seja, uma vida infinita. Todos já ouvimos falar, seguramente, dos 10 mandamentos. Nem todos os temos presentes, ou pelo menos por ordem, mas não deixa de ser interessante que os 3 primeiros são só em relação a Deus. E que nos outros 7, no que diz respeito às relações humanas, o primeiro não é não matar. É honrar pai e mãe. Porque eles são projeto de Deus na nossa vida. Porque foi através deles que Deus nos chamou à vida. E por isso mesmo, honrar pai e mãe é, consequentemente, um dos maiores mandamentos que existe. E que pomos muitas vezes de lado. Que não cumprimos, efetivamente, porque não lhe damos valor, porque a nossa casa é a nossa casa, é a nossa zona de conforto, as vigilâncias baixam-se, mas nunca nos podemos esquecer. Pai e mãe são escolhidos por Deus, não por mim. Não houve nenhum filho que tivesse escolhido o pai e a mãe. E, portanto, hoje, neste dia, ao celebrarmos esta festa, pensemos como está a relação com os nossos pais, para aqueles que ainda os têm. Como é que eu vivo essa relação? Do ponto de vista meramente humano, ou consigo deslumbrar que por detrás de tudo isso há o projeto de Deus? E o profeta continua dizendo que quem cuida dos seus pais na sua velhice será salvo pelo Senhor. Por inerência de funções que ocupo desde que sou sacerdote, não sei como dizer, mas é absolutamente horrível ver que há filhos que depositam os pais no lar e nunca mais lá põem os pés. Só aparecem para o funeral, para o acerto de contas. Isto não passa, seguramente, income aos olhos de Deus. A atenção que devemos ter com os nossos pais deve ser precisamente a mesma que Jesus teve com Maria e José. E Jesus era Deus. Que esta primeira grande certeza mude hoje a nossa própria vida nestas relações. Ver o pai e a mãe para além do aspecto físico ou biológico. Ver os pais como projeto de Deus, de quem Deus os serviu para que eu exista. A segunda leitura de Paulo aos Colossenses fala, uma vez mais, das várias relações que existem. Tem a famosa frase: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, que ninguém escolhe para as leituras de casamento hoje em dia. Mas, na verdade, nós não conseguimos perceber o que é que está escrito porque as traduções não são perfeitas, as interpretações dos textos, da cultura, da geografia, do seu significado é muito diferente de país para país. Portanto, uma coisa que aqui para nós é ótima, noutro sítio pode ser muito mau.
ou vice-versa. E para nós a palavra submissão tem de facto uma conexão bastante negativa. Mas focarmos por aí é focarmos por aquilo que não interessa. Porque para ler a Sagrada Escritura é preciso ler com o espírito com que o hagiógrafo escreveu o texto. E que imagina uma família em que todos são submissos uns aos outros. Os pais aos filhos, os filhos aos pais, marido à mulher, mulher ao marido. Onde haja paz, onde haja Deus, onde haja graça. A família é, sem dúvida nenhuma, o primeiro lugar de paz. Jamais poderemos ser transportadores de paz para os outros se não andamos em primeiro lugar na nossa casa. Não pensem que é possível. É utópico. Não existe isso. Um pai, ou uma mãe, ou um filho, ou uma filha, que fora de casa é um espetáculo, mas que dentro de casa é insuportável, alguma coisa está errada. Muito errado. É em casa que se começa a ser tudo aquilo que se é e se vai ser na vida futura. Depois, o Evangelho fala-nos então do encontro de Jesus com Simeão na apresentação ao templo. Mas não me queria deter sobre isso. Queria-me deter sobre como a família de Jesus, Maria e José era uma família aparentemente igual a todas as outras. Cumpriam as leis, subiam ao templo, apresentaram Jesus, o primogênito, ao escrivão de então. Portanto, era uma família que em nada se distinguia aos olhos humanos. E é assim que Deus se revela nas nossas vidas. É no cotidiano das nossas vidas que Deus se manifesta, que Deus se revela, que Deus vem ao nosso encontro. Não estejamos à espera de milagres e de acontecimentos e de visões e de alocuções e de sensações e de sentimentos. Não. É no dia a dia. É no dia a dia da minha vida que Deus se vai revelando e manifestando. Que bom que era, em vez de estarmos à espera de uma viagem qualquer, de um acontecimento, de um retiro, tudo, por mais importante que tudo isso seja, claro, mas nunca esquecendo que a forma ordinária de Deus vir ao nosso encontro é no dia a dia. A grande questão é: será que o deixamos viver em nós para que Ele se revele aos outros? Para que Ele se manifeste aos outros? Será que as nossas famílias obedeciam ou obedecem a tudo como a família de Jesus, Maria e José obedeceram? Será que nas nossas casas reina a paz que reinava na Sagrada Família? Será que nas nossas casas o primeiro lugar é de Deus? Está aqui explicado muito bem a profecia de Simeão. Este menino nasceu para ser sinal de contradição. Porque ser cristão hoje em dia é ser sinal de contradição. Mais do que alguma vez. Porque defendemos a vida. Porque perdoamos quando nos ofendem. Porque o mundo vive segundo a lei de Talião e nós damos a outra face quando nos fazem o mal. Quando nos ofendem, perdoamos. Jesus foi, efetivamente, o sinal de contradição. Porque revelou ao homem aquilo que o homem deve ser: filho de Deus. Peçamos à Sagrada Família de Jesus, Maria e José que nos ajude
em que em nossas casas reine sempre o seu amor, a simplicidade desta família, a atenção, o carinho, o respeito que sempre houve neste ambiente familiar da família de Nazaré.